Ok. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de maio de 2024. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec, né? E hoje nós vamos começar estudando aqui a questão é que eu tirei, acabei tirando meu marcador aqui, é a questão, deixa eu ver aqui, 484, da parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questão 484 vai tratar da afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede, pedindo ao Pai que fortaleça os nossos espíritos, equilibre as nossas energias, nos dando forças para continuarmos a nossa caminhada, sempre buscando, Senhor, a cada dia melhorarmos mais, colocarmos em prática os teus ensinamentos que para nós são importantíssimos e também pedindo ao Senhor que continue a amparar, auxiliar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que se encontram em grandes dificuldades. Pedimos também pelos nossos irmãos palestinos e israelenses, que estão ainda naquele conflito, né? Que tem tirado muitas vidas, e aos nossos irmãos ucranianos e russos, que também estão em conflito. Então, realmente, também vamos nos lembrar dos nossos irmãos dos Estados Unidos, que passaram nesse fim de semana por tornados terríveis que destruíram cidades, bairros lá nos Estados Unidos. Eles estão no que o pessoal está chamando de período dos tornados. Existem áreas dos Estados Unidos, bairros que desapareceram, não ficaram uma parede em pé. As casas saíram voando, porque os tornados foram violentíssimos. Então, veja, né, gente? Tornados na América do Sul, na América do Norte, chuvas aqui no sul da América do Sul, guerra na Europa, guerra no Oriente, né? E tudo responsabilidade dos homens. Responsabilidade dos homens, né? Essa dor, todo esse sofrimento. Então, que Deus possa, né, enviar seus anjos guardiães para essas regiões em conflito, para essas regiões que estão sofrendo com as questões do aquecimento global, e que o Senhor auxilie essas populações que estão em sofrimento. Graças a Deus. Aí a gente, é interessante, né? Quando a gente começa a enumerar, aparece tanta coisa, né? Nós estamos aqui na América com questões climáticas, nos Estados Unidos, ondas terríveis de tufões, furacões destruindo aqui no sul da América. A chuva, muita água, né? E lá na Europa e no Oriente, guerra. Tudo em conflito entre irmãos, né? Porque nós somos todos irmãos. Não importa o país que você esteja, mas não vamos esquecer que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas esses irmãos estão em conflitos, né? Então, que o Senhor faça com que esses homens percebam isso, né? Percebam isso, que nós somos uma verdadeira família e precisamos viver em paz. Então, vamos aqui iniciar o nosso estudo. Na questão 484, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aqui, deixa eu só pegar aqui o meu caderninho, os espíritos perguntam assim, Kardec pergunta assim, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, e os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem.
os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Então, todos aqueles espíritos que estão se esforçando por se melhorar são simpáticos aos bons espíritos. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Então, reparem, os espíritos inferiores, os espíritos ainda afastados da lei divina, simpatizam, e aqui ele coloca uma coisa muito interessante, o amigo espiritual, simpatiza com os homens viciosos ou com aqueles que eles percebem que têm uma tendência a se tornarem viciosos. Quer dizer, ainda não são viciosos, mas eles percebem que são pessoas que têm o quê? O interesse em coisas inferiores e que estão naquela coisa de se candidatando, né, a serem viciosos. Porque tem pessoas que ainda não são, mas têm uma simpatia por coisas pequenas, por coisas medíocres, né? Não tem pessoas assim? Então, essas pessoas que simpatizam com essas coisas medíocres, levianas, são pessoas que têm tendência a se tornarem viciosos. E esses espíritos inferiores, né, esses espíritos afastados do Evangelho, eles já ficam lá olhando ali, pensando assim: esse cara tem futuro. Quer dizer, tem futuro no nosso meio. Esse cara tem futuro no nosso meio. E aí eles começam o quê? A investir. A investir naquelas pessoas, sugerindo ideias, né? Atitudes, dando aquelas sugestões, porque eles sabem que aquelas pessoas têm interesse nessas coisas medíocres, pequenas. Questão 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Eles querem saber se essa afeição é moral, se tem outro interesse que não seja moral. E eles dizem assim: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Porque qual é a pergunta que Kardec faz? É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Ele coloca aqui o seguinte: que o espírito inferior, né, a gente tem que pensar o seguinte: o espírito inferior, pouca diferença tem do homem carnal. Os espíritos estão muito ligados às questões humanas. Alguns nem sabem que desencarnaram, né? Muitos estão ligados a questões humanas, né? As paixões humanas. Por isso que Kardec faz essa pergunta. E ele diz: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscências das paixões humanas. Percebeu? Então, ele está falando que a verdadeira afeição é a afeição. Nada tem de ver com a carne, com as paixões. Tá? Mas ele bota aqui a conjunçãozinha adversativa. Quando o espírito se apega, olha a palavra que ele coloca, se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. Esse espírito aqui que se apega a uma pessoa, que nem sempre o faz por afeição, seria um espírito que inferior. E quando eu falo espírito inferior, é esses espíritos ainda muito ligados às questões humanas, tá? As questões humanas. A estima, o amor que essa pessoa lhe inspira, o amor, o desejo
né? Quando ele bota aqui a estima, vamos puxar uma setinha, vamos botar aqui a palavra desejo, que essa pessoa lhe inspira, que o encarnado inspira ao espírito, pode agregar-se a uma lembrança, reminiscência das paixões humanas. Então, de repente, numa vida passada, esse espírito, quando encarnado, pode ter tido uma ligação de uma paixão doentia, desenfreada, essas paixões que normalmente viram desgraças. Lembra do beletrista? Lembra daquele companheiro do livro Memória do Suicida? Não é o Jerônimo, não. Sobral, de Sobral, né, que a Ivone conta que aquele que desejava muito reencarnar, lembra? Que ele tinha uma vontade louca para reencarnar, porque ele queria passar por aquela dor e sofrimento para esquecer a dor. Mário Sobral, não é isso? Mário Sobral, porque ele matou a amante, ele fez sofrer a mãe, né? Ele fez sofrer a esposa, e ele acabou matando, estrangulando, né? Ele estrangulou a amante, e depois ele ficou muito arrependido. Então, veja aqui o nível de paixão, que a gente vê todo dia na página policial. Né? Infelizmente, hoje. Ai, peraí, deixa eu te... Infelizmente, hoje, eu estava vendo televisão e mostrou o caso de uma jovem, né, que também foi assassinada, esses feminicídios aí, 19 anos, ela tinha uma filhinha, e o companheiro lá não aceitava a separação, acabou daquele jeito, né, que a gente sabe, essas paixões enlouquecidas. Isso não é amor, isso é doença. Isso é doença, né? Então, ele diz aqui, às vezes, é alguém que teve um relacionamento desse, que terminou assim, um matando o outro, como no caso do Mário Sobral, como o caso dessa moça agora, que desencarnou, acho que foi sexta-feira ou sábado, também, e muitos outros casos parecidos. E aí, quando o espírito, um deles está no plano espiritual e o outro está encarnado, esse está no plano espiritual pode reencontrar o espírito que foi seu parceiro ou sua parceira. E aí ele, como ainda não evoluiu, ainda está naquela mesma situação desequilibrante, ele pode apegar-se àquela pessoa encarnada com esse desejo ainda de ter uma posse, né? Manter uma paixão. Ele diz aqui, ó, essa pessoa que lhe inspira esse desejo, essa estima, pode agregar-se isso pode estar relacionado a uma reminiscência, uma lembrança das paixões humanas do passado. Então, para a gente perceber como essas coisas são perigosas. Eu vi uma mensagem agora, não sei se foi do Facebook, do WhatsApp, eu nem li toda, eu só vi o iniciozinho, que não sei se foi um padre que colocou, alguém colocou dizendo, falando sobre isso. Se você está num relacionamento e o seu companheiro ou a sua companheira diz que não quer mais estar junto de você porque ou cansou do relacionamento, ou porque conheceu outra pessoa, eu só peguei o iníciozinho dizendo assim, deixa ir, deixa ir, deixa ir. Porque se a pessoa já procurou você e disse que não quer mais continuar com você, ou porque ela não sente mais por você o que sentia antes, ou porque conheceu a outra, deixa ir, porque aquilo não te pertence mais. Deixa ir. Vai ser feliz. Porque se você insistir, você pode estar criando na sua vida um grande obstáculo. Esse rapaz que matou a esposa, né? Deixou a filhinha órfã. Ela está morta, ele está preso,
e a filhinha de 3 anos está órfã tanto do pai e da mãe. Vai ser criado por uma avó que talvez não tenha as mesmas condições de criar que a mãe estava dando, e tem. E qual o sentimento dessa criança? Dependendo de quem a criar, vai passar para ela desde jovem, desde pequenininha, que o pai, o ódio ao pai, né? Que a gente sabe, né? A mãe dessa menina, eu não conheço, mas se não for uma pessoa, uma mente muito aberta, talvez eduque a sua filha para odiar o pai, porque ele é o assassino da mãe dela. Então, essa criança talvez seja criada, né, lamentando a morte da sua mãe e odiando o pai, que cometeu esse crime. E tudo porque um não aceitou que o outro seguisse a sua vida em diante. Então, essa mensagem, que eu não sei quem é, eu vou até procurar, ele começava assim, eu não li toda, não vi toda, só vi esse pedacinho, dizendo, deixa ir. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Sabe? Se não está dando mais, é porque aquilo não é mais para você. Não é mais para você. Entendeu? Então, de repente, Deus está te mostrando um caminho. Olha, isso não é mais para você. O outro está indo embora, segue a tua vida. Não insiste, que pode terminar numa situação muito difícil, que vai te comprometer para outras reencarnações, como o caso desse rapaz. Ele está com esta reencarnação e a próxima ou próximas comprometidas, porque matou a esposa, não só a esposa, mãe da filha dele, deixou a filha desamparada, né? E a gente não sabe qual será o futuro da filha dele. Ele está comprometido com tudo isso. Com tudo isso. Que talvez uma ou duas reencarnações não dê para ele reparar. Tudo por quê? Porque ele não aceitou que a outra pessoa tivesse sua liberdade, ou fizesse o que desejava fazer. Então, isso é uma orientação para todos nós, para todos nós. 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os espíritos respondem: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos, felizes com as vossas alegrias. Então, os espíritos do bem ficam felizes quando a gente está feliz, ficam satisfeitos, né, com o nosso sucesso, né, como qualquer outra pessoa, tá? Afligem-se, sim, ficam preocupados com o nosso sofrimento quando os não suportais com a resignação. Reparem que a pergunta dele foi: afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Se eles ficam preocupados, sofrendo, como nos veem sofrer? Essa foi a pergunta de Kardec. Mas olha a resposta. Olha a resposta. Eles se afligem, sim, com os vossos males. Sim. Mas eles ficam aflitos com os nossos males quando nós não os suportamos com resignação, com os nossos sofrimentos. Eles ficam aflitos com os nossos. E repare, ele colocou aqui, ó, os bons espíritos. Bons espíritos, aqui ele está colocando, no meu entendimento, com aqueles espíritos que já têm entendimento das coisas. Porque se for um espírito que não tem entendimento das coisas, ao ver a gente sofrer,
ele vai sofrer também. Ao ver a gente lamentar, ele vai lamentar também. Ao ver a gente, de vez em quando, injuriar, Senhor, Deus me desamparou, ele vai também. Ele nos ama, mas ele também não é de um nível evolutivo alto. Então, ele vai sofrer como nós. Ele não vai ter resignação como nós. Ele não tem uma visão como nós. Então, aqui a gente tem que ver isso. Tanto que ele abre a resposta com os bons espíritos. Chamando a nossa atenção para o seguinte: bons espíritos, espíritos que têm uma compreensão da vida. Uma compreensão da vida. Mas se for um espírito que gosta de você, mas que não tem compreensão da vida, quando você sofre e se rebela, ele também sofre e se rebela. Vamos trazer aqui para o encarnado. Você está aqui vivendo. Você tem um irmão, você tem uma mãe, você tem um pai, que é do nosso nível evolutivo. Aí eu digo assim, meu Deus, eu fui mandado embora do emprego, isso é uma injustiça, meu patrão não presta, Deus me abandonou, eu sou tão infeliz. Aí você tem uma mãe, um pai, um irmão, um marido, que pensa exatamente como você. Vai dizer o quê? Realmente, minha filha, minha esposa, você, você é uma injustiçada. Aquele teu patrão miserável. Você só tem inimigos lá. Deus dá tudo para a filha do vizinho e tira de você. Entendeu? Vai somar com você dentro do seu equívoco. A gente não vê isso? Minha filha, meu filho é injustiçado. Olha o que estão fazendo com meu filho. Deus não fiz, Deus só dá asa a quem não sabe voar. Essas frases, né, que a gente fala. Porque está com raiva, porque o filho está sofrendo. Então, soma a desgraça do filho ali. Agora, desencarnado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se é uma mãe que já desencarnou, um pai que já desencarnou, um filho que já desencarnou, e que pensa igual, vai continuar falando o que falaria quando estava encarnado. Mas um bom espírito, que tem uma compreensão maior das coisas, tá? Ficam felizes quando a gente está feliz, quando a gente está com sucesso. Mas eles aqui afligem-se com os vossos males. Aí tem uma vírgula. Eles se afligem com os nossos males, não quando você está passando por uma dificuldade. Ele se aflige quando percebe que nós não estamos passando, sofrendo aquela dificuldade com resignação. Entendeu? É aí que está a aflição dele. Quando ele percebe que você não entende a oportunidade daquele momento. É isso que traz aflição a ele. Por que continua o espírito respondendo? Nenhum benefício, então, tirais deles, dessas aflições, dessas dificuldades, dessa lição. É isso que aflige o espírito. Quando percebe que a gente não está aproveitando a oportunidade do sofrimento, da dor, para tirar daí um ensinamento, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem, quer dizer, o remédio amargo, que o há de curar. Então, a aflição dos bons espíritos é diferente da aflição dos espíritos que não têm conhecimento das leis divinas. Entendeu? Então, essa resposta é muito interessante. Eles se afligem? Sim. Os bons espíritos, quando percebem que a gente não está aproveitando a oportunidade da lição. É aí que eles se afligem. Né? Agora, aquele que não tem conhecimento, que é igual a gente, ele vai somar com as nossas injúrias.
como aqui na Terra somaria também. Por exemplo, se aqui na Terra, encarnado junto com você, tem alguém que tem um conhecimento melhor das coisas, o que ele diz para você quando você se revolta? Tenha calma, não se desespere. Observe o que está acontecendo. Vê aonde você errou. Procura corrigir. Não é assim que ele fala? Aí, às vezes, ele diz assim: ah, lá vem você com suas baboseiras. Não é? Então, o encarnado também tem aquele que é bom espírito, que tem um conhecimento. Fica calmo, não adianta você se desesperar. Vamos analisar as coisas direitinho. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Entendeu? Enquanto tem outro que vai dizer, ah, para com isso, é isso, vai lá, quebra a cara dele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você, né, insuflado pela ignorância do outro, vai lá e faz a besteira que piora a tua vida. Então, os bons espíritos, os que têm um conhecimento melhor da lei divina, do evangelho, eles ficam preocupados quando nos veem não aproveitar aquela oportunidade para tirar o bom ensinamento. Tá? Então, muito interessante que Kardec faz a pergunta de uma forma e eles respondem de outra, né? Afligem-se, olha a pergunta de Kardec, os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida, e aí eles vão dizer, vão explicar, vão esclarecer muito bem essa situação. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Olha Kardec insistindo. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? E aí eles respondem: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Isso aqui é um mal o quê? Moral, né? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo ou mais. Tudo, tudo, tudo. Males físicos e morais sempre decorrem do egoísmo e da dureza dos vossos corações. Por quê? Porque quando o espírito ele é egoísta, duro, orgulho, vaidoso, isso vem de onde? Vem do espírito. Essas energias são liberadas pelo espírito. E vão para onde? Passam por onde? Pelo nosso perispírito. E deixam a sua marca no nosso perispírito. E futuramente isso vai passar para onde? Para o nosso corpo físico. Então você diz: o vosso egoísmo é a dureza dos vossos corações. O que mais aflige os bons espíritos? O vosso egoísmo é a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais: os males físicos e os morais. Riem-se de todos os males, esses males imaginários, que nascem do orgulho e da ambição. O riem-se quer dizer, eles não dão, né, atenção a esses males imaginários que a gente cria, né? E rejubilam-se com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Tá? Eles ficam felizes com as nossas dificuldades e levam ao nosso sofrimento, provocando, quando a gente aprende, usa, capta a lição, diminui o tempo das nossas provas. Porque ficam felizes quando veem que você está aproveitando aquela dor para tirar uma boa lição. Porque aí as nossas provas vão o quê? Diminuir, né? Então, eles ficam, olham para a gente que às vezes se desespera por coisa boba,
e veem que é uma tolice nossa, porque às vezes a gente dá valor a certas coisas que não têm o mínimo valor, tá? Aí ele diz, ó, riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Esse riem-se quer dizer, ficam ali, né, naquela situação que, quando percebem que a gente está dando valor a uma coisa que não tem o mínimo valor, né? Aquela coisa do dizer assim, meu Deus do céu, como é que fulano dá tanto valor a essas coisas que não sabe, não serve para nada, né? Então, esse rinse é nesse sentido, né? Quando eles percebem que a gente dá valor a coisas que não têm um mínimo, ficam, né? É um índice de tristeza, eu poderia dizer assim, um índice de tristeza, mas ficam felizes com o. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui. Opa, peraí. Deixa eu só acertar um negocinho aqui. Então, é isso aí, tá? Agora, ficam felizes quando percebem que a gente está aproveitando esse momento de sacrifício para tirar uma boa lição, porque essa boa lição vai diminuir o tempo da nossa dificuldade. Aí tem a notinha de Kardec. Sabendo ser transitória a vida corporal, é um tempo, né? É transitória. E que as tribulações que lhe são inerentes e que as dificuldades que fazem parte da nossa vida constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos à causa de ordem moral. São as causas de ordem moral que deixam eles preocupados conosco, tá? Aí ele diz aqui, do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros, porque os sofrimentos físicos são passageiros. Terminou aquela encarnação, o sofrimento físico acabou, mas o sofrimento moral não. Então, é interessante aqui a nota de Kardec. Kardec sabe que a vida do corpo é transitória. 80, 90 anos, 100 anos é transitória. E que as nossas dificuldades, e que as dificuldades nossas enquanto estamos encarnados, são os meios que nós temos, né, de alcançar o melhor estado, de progredir, que as dificuldades nos ajudam na nossa evolução, tá? Agora, eles mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral, orgulho, egoísmo, vaidade, dureza do coração. É isso que preocupa eles, muito mais do que os sofrimentos físicos. Porque a nossa dor física, ela acaba quando a gente desencarna. Se a pessoa tem uma doença, desencarnou, a dor física passa. Mas a dor moral, não. O sujeito desencarna e a dor que ele provocou pelo egoísmo dele, orgulho e vaidade, vai com ele, porque é dor moral. Aí ele diz aqui, pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. As coisas que a gente dá um valor danado e que não tem valor nenhum, essas dores, essas aflições, ainda mais fruto dessas paixões inconsequentes, eles pouco se incomodam. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos os consideram uma crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Então, eles olham as dores, as dificuldades que a gente tem que passar, tudo é um modo de crescimento, uma forma para a gente crescer. Então, eles consideram é crise ocasional. E se você enfrentar com
bem essa dificuldade, você estará o quê? Crescendo, evoluindo. Aí ele diz aqui, compadecem-se, quer dizer, ficam penalizados dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo. Os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros espíritos, que são os inferiores, nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, os espíritos olham para a gente e dizem assim: ó, tudo que você está passando de dificuldade, sofrimento, é normal. Todo espírito, né, que está caminhando, buscando crescer, progredir, evoluir, tem que passar. Nós também passamos por isso. E a ideia é você passar com resignação, você passar de cabeça erguida, não quer dizer se entregar, mas é seguir lutando, né? Não se deixando abater, não se deixando revoltar. E os espíritos vão nos amparar, vão nos ajudar, né? Vão nos levantar o ânimo. Agora, os espíritos inferiores estão, quando vem a gente passando por obstáculo, eles vêm para tentar nos fazer com que a gente se desespere, insuflando o quê? Revolta. Olha só, você é uma pessoa tão boa passando por isso. Aquele ali, que é um miserável ladrão assaltante, ele tem uma saúde de ferro, você é uma pessoa tão boa. Não é? Eles nos insuflam isso. Às vezes, eles, eles às vezes fazem isso na nossa cabeça, ou tentando falar isso com a gente, né? Colocando pensamento na nossa cabeça, mas também sabe o que eles fazem a beça? Eles fazem também, induzem o mundo encarnado que vive com você a falar isso para você. Aí, às vezes, vem um amigo e diz isso para você. Puxa vida, realmente, quando eu fiquei sabendo da notícia, fiquei revoltada. Porque aquele cara ali, sabe aquele fulano de tal? É um estuprador, se que lá, se que lá, se que lá, se lá, tem uma ação de ferro. E você é uma pessoa tão boa, passando por isso. Isso é de revoltar. Aí ele fala para você, você é uma mãe, um pai, um amigo, um irmão. E aí você pensa, mas não é mesmo? Eu não faço mal a ninguém. Isso está acontecendo comigo. Realmente Deus me abandonou. Entendeu? Então eles usam, às vezes, um outro encarnado para te dizer isso. Por quê? Porque ele quer te comprometer. Você, pensando assim, você se afasta de Deus. Você perde a sua fé. E aí é um prato cheio para eles. Vamos abrir o livro Consolador na questão 158. O Consolador 158. Aqui, é, olha essa pergunta que é feita para Emmanuel. Se uma criatura desencarna deixando inimigos da Terra, é possível que continue perseguindo seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? É possível que o espírito, o cara desencarnou, continue perseguindo a outra? Isso é possível e quase geral. No capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas das alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto foi questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita, implacáveis e obediência às leis de reciprocidade, de depreendendo sair a necessidade do perdão, conter esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio, amor e piedade com os exemplos mais santos do Evangelho de Deus. Isso aqui está muito relacionado com aquilo que o Kardec falou no
na questão, deixa eu ver aqui, quando ele fala, né, é, ele diz, na questão 487, quando ele diz assim, dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos, por nossa causa, serão os males físicos ou morais? O vosso egoísmo é a dureza dos vossos corações. Por quê? Porque muitas vezes aqui na Terra, a gente é muito cruel nas nossas avaliações com as outras pessoas. E isso faz com que a gente não perdoe um desafeto, né? Deseje mal às pessoas. Tudo isso cria para a gente o quê? Sofrimentos morais. E esses sofrimentos morais é que vão nos levar a essas questões de saúde física e espiritual. Quando você cultiva tudo isso aqui. E aquele que desencarnou vai para o plano espiritual, e quando vê você sofrendo aqui, pode ser esse que vai insuflar, seduzir uma pessoa para aconselhar você a se rebelar contra Deus. Porque ele quer o quê? Ele quer a tua desgraça. Ele quer a nossa desgraça. Ele não nos quer bem. Por isso que, no final, Kardec, na notinha, diz aqui: os outros, que são os espíritos inferiores, nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, quando a gente não ama o nosso próximo, não compreende que o nosso próximo pode errar, assim como nós erramos, nós cultivamos nós alimentamos essa dureza de coração, que vai ficar lá no nosso espírito, que vai trazer problemas para o nosso perispírito, que vai nos causar muitas doenças físicas, problemas morais, que depois do plano espiritual terão consequências. E a 159 perguntam assim para Emmanuel: no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos esclarecidos? Olha o que estou perguntando. E aí? E os nossos guias e amigos esclarecidos do plano espiritual vão ficar sem fazer nada? Eles não sabem o que os outros estão fazendo contra nós? É isso que a gente está perguntando, né? Os inimigos espirituais estão vindo nos atacar. Será que os nossos guias sabem disso? E olha a resposta de Emmanuel: as chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza não se verificam, quer dizer, não acontecem à revelia de Jesus e de seus prepostos, quer dizer, dos espíritos benfeitores. Nem todos dormem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta de sua necessidade própria. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade do bem. Eles sabem o que está acontecendo, permitem até um certo ponto. Até que ponto eles permitem? E permitem até o ponto de que você possa tirar daquela dor e sofrimento a fortaleza moral, a tolerância, a paciência e a conformação. Mas quando aquilo passa dos limites, eles cortam o problema. Olha aqui, ó. As perseguições de um inimigo visível têm um limite. Tem um limite. E não afeta o seu objeto, senão na pauta de sua necessidade própria. Então, quando um amigo espiritual, que no final de inimigo ele se torna amigo espiritual, né? Que ele nos proporciona, com a perseguição dele, um aprendizado para a gente, né?
Então, eles permitem o seguinte: o que aquele companheiro está fazendo com você está proporcionando a você um aprendizado? Está. Quando você faz o aprendizado, eles param ali, a ação daquele sujeito. Porque a partir daqui, o que você está fazendo não interessa mais. Lembra, naquela passagem do Evangelho, que nós comentamos muito semana passada, quando o Espírito diz assim: o que você, Jesus, filho do Altíssimo, interessante, mostrando que eles reconhecem a superioridade de Jesus, está fazendo aqui, nos importunando, se ainda não é chegada a nossa hora. Lembra dessa passagem que nós trabalhamos muito semana passada, quando ele diz isso? Está no Evangelho, agora eu não estou me lembrando, eu acho que é no Evangelho de Mateus, mas eu não estou me lembrando bem que trecho de Mateus foi. Mas ele diz assim: o que você. O endemoniado Gadareno, está lá em Mateus, o endemoniado Gadareno. Ali a gente tem que tirar uma lição muito interessante, porque o Espírito, ele fala assim para Jesus, ele reconhece a superioridade de Jesus, tá? Eu estou olhando aqui para ver se eu acho. É o endemoniado Gadareno. Se alguém me lembrar onde está, eu sei que é Mateus. Todos eles, na realidade, todos eles. Aqui. Mateus capítulo 8, eu vou até anotar aqui, que é muito importante. Aqui nessa questão 487, né? É Mateus 8, versículos 28, 28, 29. Mateus 8, 28, 29. Olha só que interessante. Tendo ele, Jesus, chegado ao outro lado, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados, que são espíritos obsessores terríveis, que saíam dos túmulos. Tão perigosos eles eram que ninguém podia passar por aquele caminho, que eles atacavam, né? Eis que se puseram a gritar quando Jesus chega lá. Aí eles começaram a gritar e disseram assim: que há entre nós e ti, filho de Deus? Repara que eles reconhecem a superioridade de Jesus e eles dizem: o que há entre nós e ti, filho de Deus? Eles sabem que Jesus é filho de Deus. Será que vieste para cá atormentar-nos antes do tempo? Percebeu? Será que viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? São tão ignorantes, né? Que eles fazem essa pergunta. E olha aqui a resposta. As perseguições de um inimigo invisível, quer dizer, inimigo invisível é um desencarnado. Os endemoniados, né? Os endemoniados gadarenos eram espíritos que estavam incendiando duas pessoas. Porque essas pessoas estavam ali obsediadas por esses espíritos. E eles viviam, essas pessoas, se escondendo nos túmulos. Quando alguém passava, esses dois homens atacavam as pessoas, batiam nas pessoas, machucavam as pessoas. Quando Jesus, quando eles falam, quem está falando com Jesus são os espíritos que estão obsediando aqueles homens. Porque a gente pensa que eram dois espíritos que pulavam das pessoas. Eram dois homens encarnados que estavam obsediados por esses dois espíritos. Tá? Então, esses espíritos reconhecem Jesus.
E o diálogo é feito entre os espíritos e Jesus. Tanto que Jesus pergunta, né? Se nos expulsas, manda-nos para o rebanho. Ele lhes diz, ide, né? E Jesus está falando com os espíritos que estão possuindo, que aí é uma possessão, dois homens. Então, a gente tem que entender isso. São dois homens passando por um processo de possessão. Então, o diálogo de Jesus não é com os homens, é com os espíritos. É com os espíritos. Então, os espíritos dizem para ele: por que você está aqui? Você está nos perturbando, se ainda não é chegado o nosso tempo. E aí Jesus simplesmente manda eles embora. Manda eles embora. Por quê? Porque eles estavam passando dos limites. Olha aqui, ó. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite. Tem um limite. E não afeta o seu objeto, senão na falta de sua necessidade própria. Então, o sofrimento que eles podem impor a uma pessoa é dentro daquilo que pode trazer o ensinamento para a pessoa. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos nossos guias, no plano superior, todos esses movimentos que o obsessor faz têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação, nos mais sagrados imperativos da fraternidade do bem. No momento que você aprendeu a lição, fez a conquista, eles não permitem mais, porque aí não vai ter finalidade. Você já cresceu, já aprendeu a lição, para quê? Eles vão continuar te perturbando. Não tem razão mais de ser, entendeu? Eles permitem enquanto houver uma necessidade de você fazer um aprendizado. Por isso que ele diz aqui, as perseguições de um inimigo invisível têm um limite. Por isso que Jesus, tipo ali, acabou com a fala deles. Acabou. Não tem mais a necessidade de vocês estarem aqui de alguma forma. Acabou. Então, aquele obsessor vai agir sobre nós, nos trazendo dificuldades e obstáculos, enquanto nós não aprendermos o ensinamento que aquela dor está nos proporcionando. No momento que você aprendeu, acabou, acabou. Então, muito interessante essa resposta aqui de Emmanuel. Muito esclarecedor. Então, qual é a maneira que a gente tem que se livrar dos obsessores? Ó, melhora, melhora. Deixa de ser egoísta, vaidoso, orgulhoso. Seja mais carinhoso, que aí você aprende a lição e o homem espiritual chega assim para o companheiro que está te atormentando. Ó, acabou aqui. E ele vai procurar outra situação. Entendeu? Então, depende, mais uma vez, de nós. Depende de nós. Vamos aqui na 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, que estão no plano espiritual, né? Maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos. Os parentes que já desencarnaram têm mais carinho por nós que os espíritos que nós não conhecemos, são estranhos. Eles dizem, sem dúvida. E quase sempre vos protegem, como espíritos de acordo com o poder de que dispõe. É claro, aqueles espíritos que nos conheceram
que foram nossos parentes, né? Que estão no plano espiritual, é claro que eles vão se interessar mais por nós. Às vezes, foi um parente, um amigo nosso, mas não dessa vida. Pode ter sido um parente, um amigo de outras encarnações, que está lá no plano espiritual, que não encarnou dessa vez junto com você. Lógico que ele vai se interessar por você. Como, de repente, um parente dessa encarnação que desencarnou está no plano espiritual. Ora, se eles nos conheceram, gostam de nós, claro que eles vão ter mais simpatia, mais preocupação conosco, né? 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis. Eles ficam felizes se nós mantivermos por eles um carinho muito grande, principalmente daqueles que são dessa vida, que desencarnaram, né? Que às vezes um amigo de vida espiritual, de vida passada, você não lembra dele aqui, né? Porque ele é de outra vida. Você não lembra, de outra encarnação, você não lembra. Mas aqueles que foram dessa encarnação, nossos amigos que desencarnaram, eles ficam felizes quando nós lembramos deles? Sim, sim, mas se esquecem dos que os esquecem, dos que os olvidam. Aqueles que não são lembrados por nós, eles também se têm preocupação, né? Então, aqueles que nós lembramos, quantos amigos tivemos que já desencarnaram? E lembramos deles com carinho, eles também lembram da gente com carinho. Agora, se a gente não lembra de alguém, porque não gostava e tudo mais, ele também vai ser indiferente a nós. Aqui, eu vou deixar esse anjo da guarda para a semana que vem. Gente, olha, o livro dos médiuns eu marquei para hoje. Marquei outra questão do Consolador e da Bíblia. Deixa marcadinho aí, que a gente vai usar na aula que vem. Senão, na aula que vem, eu tenho que passar tudo novamente. Então, ó, Consolador 277, deixa marcado. Livro dos Médios, item 2, que eu passei, do terceiro ao quinto parágrafo, deixa marcado. Evangelho de Mateus, Êxodo, que é o Antigo Testamento, João, deixa tudo marcadinho. Que aí semana que vem, vocês não vão ter aquela né? Deixa tudo marcadinho, não desmarca, não. Que aí semana que vem não tem aquela. Eu mando de novo, mas não tem aquela preocupação de ficar marcando novamente, tá? Então, semana que vem, hoje é dia 27, semana que vem, dia 3 de junho, vai ser o dia do primeira palestra do painel, 3 de junho de 2024. Vai ser anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? São esses. Isso aí que nós vamos conversar. Então, deixa tudo marcadinho aí. E lembrando a todos do nosso painel, né, que vai começar dia 3, primeira palestra sobre dependência química e que nós precisamos divulgar. Estou pedindo a vocês que divulguem, né? Quando eu mandar o link, mandem o link, porque é um tema muito importante para todos nós, tá bom? E as pessoas, nós temos, né, infelizmente, que lutar muito contra essa situação, que é uma das piores que existe. Quando você tem um parente, um amigo dependente químico, quem já teve ou tem, sabe do sofrimento, né? Daquela família que passa por isso, seja do alcoolismo, seja da maconha, seja da cocaína, seja de comprimidos, tanta coisa terrível que a gente vê, né? Então, vamos divulgar para que as pessoas fiquem mais atentas a essa questão, né? E se libertem desse mal que é uma doença terrível, gente, que pode causar dores ao indivíduo, não só numa encarnação, como nós já vimos, muitas encarnações, porque a pessoa, muitas vezes, provoca danos gravíssimos no perispírito com essa doença, a dependência química, e que afetam a mente espiritual, a mente do espírito, né? Então, o perispírito fica lesado,
o espírito fica em desequilíbrios terríveis, e depois, para corrigir tudo isso, é muito complicado. Talvez leve várias reencarnações para uma pessoa dependente química voltar ao equilíbrio, né? E fora o processo obsessivo, né, de que se será vítima, né? E o que vai também obsediar outros para poder conseguir o fluido da bebida, né, da química, ele sente necessidade como um dependente, né? E a abstinência, porque a gente fala da abstinência do encarnado, mas também o espírito que desencarna na questão da dependência química, ele também passa por abstinência. E é terrível, terrível, né? E a gente tem visto até bebês nascerem, né, dependentes, bebês com abstinência. Gente, já vi casos de bebês recém-nascidos com problemas, porque a mãe era dependente química. O que essa criança, bebê recém-nascido, sofre, é terrível, é terrível. Quem já viu casos assim sabe o sofrimento de um bebê recém-nascido por causa da abstinência. É terrível, tá? Denise, quer falar alguma coisa? Ah, não. Pensei que ela queria falar uma coisa. É terrível. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver sofrimento de uma criança recém-nascida, filha de mãe dependente química. É um sofrimento terrível. Às vezes a criança nem consegue sobreviver, ela morre. Ela morre, né? Então, são coisas gravíssimas. Bem, gente, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h25, mais ou menos, a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, que nós estamos estudando aquele texto maravilhoso do doutor Bezerra de Menezes, né, do livro Recordações da Mediunidade. O meu livro é esse aqui mais novo. Quem tiver esse aqui, ó, quem tiver esse aqui, o meu, vou começar lá no final da página 15, quando diz assim: perguntará, no entanto, o leitor. Final da página 15, o meu é esse. Os outros eu não sei, né? Então, na paradinha agora, agradecendo sempre a Deus e a Jesus, a oportunidade que Ele nos dá de aprendermos mais sobre essas questões com esses textos maravilhosos de Emmanuel e de outros companheiros, né? A nota de Kardec, quanto ensinamento na nota de Kardec nesse texto de Emmanuel do livro O Consolador, questão 158 e 159, né? Então, e não é à toa, se a gente está recebendo essas lições hoje, não é à toa. Então, só agradecer a Deus essa instrução, que com certeza nos libertará de muitas dores no futuro, se a gente seguir essas orientações do amigo espiritual. Então, daqui a pouco a gente retorna, tá, gente?